Nós representamos os interesses dos cearenses, representamos os interesses dos nordestinos e os interesses brasileiros. E o melhor testemunho disso é a minha vida pública. São 16 anos como deputado federal. Ali, fui relator das matérias mais importantes dos últimos 8 anos. E nos 8 anos de oposição, sempre fiz uma oposição propositiva, apresentando propostas alternativas ao que o governo da época apresentava. Se você avalia que a Previdência Pública hoje é uma nova Previdência, é fruto dessa gestão. Se você compreende de que o fim das concordatas e das falências, que até ontem os grandes, os poderosos, se enriqueciam com esse processo, nós acabamos com essa legislação, criando a nova lei de recuperação das empresas, em que mantém o emprego, mantém a empresa e afasta o gestor que porventura tem cometido alguma irregularidade. Se você entende que a indústria da construção civil hoje é o setor que mais emprega no Brasil, em 2005 eu fui um dos parceiros do governo Lula na coordenação desse processo, criando o novo sistema financeiro habitacional do Brasil. Se você entende que a micro e a pequena empresa, que representa 90% do estabelecimento do Brasil, hoje é a grande empregadora brasileira, eu fui o presidente da Frente Parlamentar Mista da micro e da pequena empresa no Congresso Nacional e também o articulador da grande legislação que criou o Simples Nacional. Se você avalia que a incorporação do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento, ao Orçamento da União em 2008, foi exatamente Pimentel, o relator geral do Orçamento da União, viabilizando os grandes projetos do Estado do Ceará, da nossa parceria com Cid Gomes. Como você sabe, quando o governo toma posse, em janeiro de 2007, como aconteceu com o nosso governador Cid Gomes, o orçamento do Ceará e o nacional já estava votado. O grande orçamento que permitiu o Ceará dar salto de qualidade foi o de 2008, e foi ali em que nós incluímos os grandes projetos do Ceará, envolvendo o nosso centro de feiras e eventos, a Transnordestina, a transposição do São Francisco, o nosso Maranguapinho, com tudo que ele representa, o saneamento básico, o programa Luz para Todos também vem dessa época. Portanto, é com essa experiência que eu estou indo para o Senado, e é com essa experiência que eu quero dar continuidade aos trabalhos de defesa do Ceará, do Nordeste e do povo brasileiro. A sociedade, quando elege os parlamentares, elege os projetos, ela elege um grupo para governar e elege um outro grupo para fiscalizar e para fazer oposição propositiva. E é essa cultura política que permite os bons projetos serem desenvolvidos, serem aprimorados. Aqui no estado do Ceará, em 2006, nós fizemos uma forte aliança do PT com o PSB, o PCdoB e outros partidos. E do outro lado ficaram os partidos que fazem oposição ao nosso projeto nacional. O PSDB, na época o PFL, hoje DEM, entre outros. E esse processo, agora em 2010, ele se repete. De um lado, estão aqueles que estão com Lula, que estão com Dilma, que estão com Cid, que é o Partido dos Trabalhadores, o PMDB, que se incorporou no processo nacional, o PCdoB, o PSB e outros partidos. E no outro bloco, com José Serra, está o PSDB, está o DEM, está o PPS. E esses projetos também, aqui no estado do Ceará, têm a mesma composição. Portanto, o que nós estamos assistindo no Brasil é uma definição muito clara de projeto de nação. Um projeto que olha para os mais pobres, que olha para as regiões menos desenvolvidas. Da Bahia para cá, não tem nenhuma siderurgia. Agora, o presidente Lula está fazendo 4 siderurgias entre a região Nordeste e a região Norte, uma delas aqui no estado do Ceará. Essa siderurgia, desde a década de 70, está na nossa agenda. O governador Virgílio Távora chegou a editar um decreto criando essa siderurgia, mas não são do papel. Agora, o presidente Lula, com a parceria que tem
com o governador Cid Gomes está fazendo. A nossa refinaria de petróleo é uma reivindicação que vem da década de 50, desde 50 que se batalhava por esta refinaria de petróleo. O presidente Lula está fazendo 3 na região Nordeste, uma no Pernambuco, outra no Maranhão e uma aqui no estado do Ceará. Estamos terminando de resolver a questão ambiental, a questão com nossos irmãos índios, para que ela inicie a sua construção. Nós tínhamos aqui na região Nordeste uma questão do transporte muito difícil, o transporte por rodovias muito caras. As nossas ferrovias foram vendidas, foram desativadas na década de 90. Agora não. Estamos construindo a nossa nova Transnordestina. E essa infraestrutura é que permitirá fazer essa diferença. Portanto, os candidatos de ontem têm uma visão de que poucos devem ter toda a economia brasileira. Nós temos um outro projeto de nação, que acreditamos na micro e na pequena empresa, acreditamos no mundo do trabalho, acreditamos no poder de compra, e essas diferenças estão presentes no projeto do Ceará e no projeto nacional. A nossa aliança é muito forte. Os nossos candidatos dos nossos partidos são muito atuantes. E a sociedade cearense vai votar no dia 3 de outubro, não tenha dúvida de que vamos eleger uma forte bancada de deputados estaduais para representar bem os nossos municípios, as nossas regiões e o nosso estado do Ceará e ajudar a CID, dar continuidade ao melhor governo de toda a história do Ceará, que é o governo Cid Gomes. Se nós vamos para a bancada federal, os nossos candidatos também são muito preparados, muito competentes, e queremos eleger uma forte bancada de deputados federais para defender os interesses do Ceará lá no Congresso Nacional, em especial na questão do crédito, do orçamento e daquilo que beneficiará as nossas famílias, os mais pobres, o nosso Ceará. E precisamos ter uma forte bancada de senadores, diferentemente da Câmara Federal, em que cada estado tem um número mínimo de deputados, que são 8, e o número máximo, que são 70, proporcional à sua população. O Senado é diferente. O Senado tem 3 senadores que representam cada unidade da federação. É ali onde as coisas são definidas para fortalecer o nosso projeto. Já elegemos um desses senadores, que é o nosso Inácio Arruda, eleito em 2006, numa eleição difícil, em que de um lado estava o PSDB, estava o DEM com a sua candidatura, do outro lado estava o PT, o PSB e o PCdoB, e elegemos o Inácio Arruda do PCdoB. Nesse 2010, de novo, nós temos de um lado as candidaturas do Cid, do Lula e do Ceará, Eunício e Pimentel. E vamos trabalhar forte para que a família cearense compreenda esse projeto, e ela tem muita clareza. E no dia 3 de outubro a gente possa eleger uma bancada muito forte para dar tranquilidade a Cid Gomes na condução das mudanças, das reformas e do apoio que ele necessita para cuidar dos mais pobres e cuidar do povo cearense. E esse projeto precisa ter uma identidade forte com Dilma presidenta, que nós queremos que ela dê continuidade às boas coisas que o maior presidente da história do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, vem fazendo, e que possa avançar ainda mais para que o Brasil seja a 5ª potência econômica do planeta já em 2014. Eu tenho 16 anos de Congresso Nacional. Analise nossa vida, veja nossos passos. Sou bancário de profissão, tenho mais de 35 anos de vida pública bancária. Não tenho nenhum CNPJ, tenho apenas um CPF. Exatamente por compreender que política não é para fazer negócio. Quem vai para a vida pública é para cuidar bem da coisa pública, é para fiscalizar os recursos públicos, é para ajudar os projetos. Lamentavelmente, tem outros que usam a vida pública com o seu CNPJ para acumular riqueza. O Cid Gomes não tem CNPJ, o Cid Gomes só tem CPF. Luiz Inácio Lula da Silva, não tem CNPJ,
Lula só tem CPF. Dilma, a próxima presidenta, não tem CNPJ. A Dilma só tem CPF porque é uma pessoa limpa, tem uma vida transparente e o lado de cá tem exatamente um compromisso com a coisa pública. Nós construímos uma rede social que ela é composta da previdência, que é seguro, e da assistência para aqueles que não contribuíram. Exatamente por isso, nós estamos formalizando os empreendedores individuais, que são os feirantes, os pipoqueiros, os borracheiros, a manicure, o cabeleireiro, os pequenos negócios. Algo em torno de 11 milhões de pessoas que estão na informalidade. Eles têm imposto zero para o governo federal. Eles, ao comprar, receberão a nota fiscal. Ao vender, não é obrigatório emitir nota fiscal. Eles contribuirão com R$1 por mês a título de ICMS, que é o imposto estadual. E o que a gente quer é que eles se formalizem, que eles cresçam, se desenvolvam e aumente a renda da sua família. E, ao mesmo tempo, tenha a proteção social. Este público que você está falando, de 50, 60 anos, boa parte deles foi empreendedor de ontem, na informalidade, e não contribuíram. E esse sistema nós estamos modificando. Hoje, toda pessoa que completar 15 anos de contribuição ao longo da vida, não é obrigatório ser permanente. Pode contribuir 2, 3 anos, aí teve uma dificuldade, suspendeu, voltou a contribuir. Se aposenta por idade, a mulher aos 60 anos e o homem aos 65 anos. E aqueles que não têm contribuição, nós temos a lei orgânica da assistência social, que também recebe um benefício de um salário mínimo após os 65 anos de idade. Portanto, o Brasil está criando uma grande rede social para isso. E para o pescador artesanal, o agricultor familiar, o extrativista, os povos indígenas e nossos irmãos índios, para esses, nós montamos um outro sistema previdenciário, que a sua contribuição é um pequeno percentual sobre a comercialização da safra quando tem safra. No ano que não tem safra, eles não contribuem. Hoje já são mais de 8 milhões e 100 mil aposentados e pensionistas. E nós fizemos uma grande mudança na legislação brasileira para que eles possam se aposentar com mais facilidade. Basta ter a escritura da terra para aqueles que têm até 4 módulos fiscais de terra, que aqui no estado do Ceará é aproximadamente 280 hectares de terra. Com essa escritura, em até meia hora, ele recebe o seu benefício previdenciário. Estamos iniciando a feitura de um cadastro para o meeiro, o parceiro, o arrendatário. Aquele que trabalha na agricultura, mas não tem terra, não tem escritura, para que ele também possa se aposentar.